Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratemeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vinda, bem-vindos a esse Bhagavad Gita, segundo os comentários do Swami Dayananda, e aqui traduzido pelo Grupo Vedanta Brasil. E a gente vai continuar, né, retomando sempre um pedacinho do que a gente conversou e leu no último grupo, né, de estudos. Então, a gente vai começar aqui, ó. Por trás de todas as buscas, o problema básico que permanece sem solução é o sentimento de inadequação. Então, é sempre o sentimento de inadequação que está por trás de qualquer busca, de qualquer coisa que se queira obter ou que se queira afastar. É sempre esse senso de inadequação. E Arjuna, que é esse guerreiro, né? Ele descobriu isso quando ele foi confrontado com uma perspectiva de uma guerra entre os parentes, que é uma guerra entre os mais íntimos, os mais próximos, os seus mestres, os seus familiares, né? Porque naquele momento ele viu claramente que ele não encontraria a felicidade nem na vitória nem na derrota. E aí, não encontrando a felicidade nem na vitória nem na derrota, esse sentimento de inadequação, se ele fosse vitorioso, ele iria continuar. E se ele fosse derrotado, ele também iria continuar, né? Então, a sua mente ansiava por uma solução para esse problema humano fundamental, desse problema de inadequação. Então, não era com ele ganhando ou obtendo a vitória que ele estaria se sentindo adequado, e também não era com ele perdendo, ou seja, afastando a vitória, que ele se sentiria adequado. Ele queria uma solução definitiva para isso. E aí a gente entrou no cenário, né, do próprio Gita, que é o cenário da guerra. E é uma guerra que ocorre entre primos, familiares e muitos daqueles que eram os professores que estavam ali presentes na vida de todos aqueles guerreiros que estavam no comando desde o início da sua infância, porque eram primos de um lado, né, que ambos eram netos de um grande rei que tinha dois filhos que eram irmãos. Um dos pais era o Pandu, que eram os pais dos Pandavas, que Arjuna era um deles, né? Bhima, Nakula, Yudhishthira e Saradeva. E o outro irmão, que era um irmão cego, né? Que era o tio de Arjuna e dos seus irmãos, ele teve 100 filhos. Então, ali eram 5 filhos de Pandu, e os filhos de Dhritarashtra foram 100. E o mais velho era Duryodhana. E Duryodhana, então, quando o rei, que era o pai deles, o Pandu, faleceu,
e eles iriam assumir enquanto príncipe o reinado, Duryodhana, né, com vontade de também assumir aquele reinado, propôs, aí a gente vai ver um jogo de dados, que era uma competição no qual ele burlou esse acordo aí, enganou no meio desse jogo de dados e quando estava, né, tinha uma aposta de quem ganhasse o jogo de dados tinha direito de ficar com o reinado e aqueles que perdessem teriam que ir viver numa floresta por 12 anos e mais um ano ali ficar incógnitos, ou seja, esses 13 anos na floresta, ninguém podia saber que eles eram os príncipes. Então, eles viviam de outra maneira, com outras funções, né? Não sendo ali considerado príncipes, né? Cada um com outras funções. Eles viveram esses 13 anos, né, em refúgio ali, na floresta, e quando voltaram desse exílio, quando eles regressaram, né, Duryodhana, que estava lá, que tinha ganhado o jogo de dados, ele se recusou a honrar esse acordo. Então, a gente está nesse momento em que ele se recusa a honrar o acordo. E aí é, ele não renuncia ao trono, e aí Duryodhana, ele, ele queria, né, que os Pândavas, né, que eles voltassem, regressassem para a floresta. E aí os Pândavas não queriam, mas também não queriam a guerra. Então mandaram Krishna lá para conversar com Duryodhana numa possibilidade de aceitar então metade do reino. E Duryodhana fala: não, metade do reino não. Então eles pedem 5 aldeias. E aí Duryodhana fala: não, 5 aldeias não. Aí eles pedem 5 casas. Aí o Duryodhana fala: não, 5 casas não. Ah, então pelo menos uma casa com 5 quartos. E todas as propostas foram rejeitadas. Então isso traz, né, uma pessoa que se recusa tanto a cumprir a promessa que foi feita, quanto a abrir mão de qualquer uma das suas posses, né? Em hipótese nenhuma ele queria abrir mão das suas posses, das posses. Então, os Pandavas tiveram, né, que realmente pensar nessa possibilidade que eles queriam evitar, que era uma guerra. Então, a gente começa aqui o estudo de hoje, né? Então, Duryodhana era, assim, um usurpador, que é uma pessoa adármica, né? E como os príncipes, né, os primos deles, os Pandavas, não só tinham direito ao reino, como tinham direito e o dever, né, de fazer justiça, de reestabelecer o Dharma, de reestabelecer a justiça, então eles estavam dispostos a se comprometer, sim, para evitar uma guerra, mas isso não foi possível. Como não foi possível, então a guerra foi declarada. E nessa guerra que foi declarada, alguns grandes homens, né, dedicados ao código e à causa do Dharma moral, ético, apoiaram os Pandavas. Entre eles estava Krishna, que serviu como cocheiro de Arjuna. E aí a gente vai recordar que na história é assim: antes do início da batalha,
tanto Arjuna como Duryodhana, eles tinham ido até Krishna em busca da sua ajuda na guerra, porque Krishna tinha um grande exército. E Krishna era uma pessoa assim de muita sabedoria. Então ambos foram até lá. Mas aí Krishna de imediato, quando eles foram pedir, Krishna de imediato disse assim: eu, Krishna, não vou pegar em nenhuma arma, nem lutar por nenhum dos lados. Por outro lado, meu exército está totalmente equipado. Então vocês dois podem escolher entre o exército que pode lutar e entre eu. Bom, Duryodhana imediatamente quis o exército, né? E Arjuna imediatamente escolheu Krishna. Duryodhana já achou que Arjuna era um tolo e até se parabenizou por sua boa sorte. Mas veja só o que Arjuna estava realmente olhando. O olhar de Arjuna já era muito diferente de Duryodhana. Arjuna estava confiante de que Lord Krishna faria diferença entre o sucesso e o fracasso, porque ele considerava Krishna como o Senhor, aquele que sabia de tudo, né? E Arjuna sabia que três fatores determinam o resultado de uma ação. Primeiro fator é prayatna, que é a ação correta, que tem relação com o esforço humano, fazer a escolha da ação correta. O segundo fator é kala, que é o tempo correto, nem antes nem depois, no tempo correto. Então, ele sabia que tanto esse fator, ação correta do esforço humano, quanto a escolha no tempo certo da realização dessa ação, dependiam dele. Mas ele também considerava Daiva, que é o Senhor, que é o que os dois primeiros fatores, né, estão dentro do controle de uma pessoa, mas Daivan, que é o terceiro fator desconhecido e que faz toda a diferença entre sucesso e fracasso, Arjuna tinha fé. E Daiva é o quê? Daiva é a graça por múltiplos fatores, né? Muitas coisas que estão regendo o campo. Muitas coisas além da própria força de vontade daquele que faz a escolha no tempo certo. Tem muitas outras coisas, uma pura inteligência que está regendo todas as coisas e que o resultado depende desses milhares de fatores. Né? A gente viu um pouco no a Manitva que 99%, né, dos fatores são os fatores múltiplos do campo, e 1% é o nosso. Então, Arjuna tinha clareza disso, que não dependia só mesmo da força de vontade dele e do tempo certo de realizar uma ação. Então, Arjuna tinha fé em Daiva. Já Duryodhana, não. Ele somente acreditava que seu esforço garantiria a vitória e o resultado. Ele estava totalmente focado em si, naquele ego que foca sem ver o restante das coisas, que ele vai fazer o que ele quer na hora que ele quer e vai obter o que ele quer. Ele só esqueceu que esse obter aquilo que quer depende desses múltiplos fatores. Então, por causa da diferença em seu senso de valores, então isso está relacionado a valores. Ambos estavam felizes, né, com o que receberam do Senhor Krishna. Então, Arjuna estava super feliz que recebeu do Senhor Krishna a própria sabedoria e ele do lado dele, e Duryodhana, porque achava que só
estava importando ali o número do exército, a quantidade de guerreiros ao lado dele, e que só isso já garantia a sua vitória. Então, os valores eram diferentes. Então, desde o começo, a Juna olhou para as coisas de forma diferente de Duryodhana. A Juna não queria perder de vista o Senhor Krishna. Então ele implorou para que ele fosse o motorista da sua carruagem. Ou seja, que as rédeas da própria vida de Arjuna estivessem nas mãos de Krishna. Então, Krishna, ele assume o papel de cocheiro, aquele que dirige os cavalos. No Bhagavad Gita é dito que os cavalos são os cinco sentidos. Então, eles estão sendo dirigidos pela sabedoria, que estava ali a sabedoria de Krishna. Então, confiante com o Senhor no banco do motorista, ele iria sem dúvida atingir o objetivo. Então, embora Arjuna, né, porque isso é logo no começo, ele ainda não estava claro ainda para ele como isso ia acontecer, mas ele tinha fé que ele ia atingir esse objetivo, só por Krishna estar ao lado dele. E aí, então, começa, depois, então, que Krishna assumiu ali a luta ao lado de Arjuna, Duryodhana com o seu exército e ainda mais o exército com os homens de Krishna, começa o grande cenário da guerra, tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente ouvir o primeiro verso, para a gente ouvir juntos aqui o primeiro verso. E aí fala assim: enquanto os exércitos se reúnem no campo de batalha, então, enquanto eles estão lá, Duryodhana com o seu exército, Arjuna, seus irmãos, com o seu exército, lá no campo de batalha, em seu palácio, o velho e cego rei, porque o pai de Duryodhana ainda está vivo, e só que ele é cego. Mas ele tem um ministro que chama Sanjaya. E Sanjaya é um ministro que tem um poder de visão. Então, Sanjaya, ele vai narrar o que está acontecendo no campo de batalha, tá? E aí, este é o primeiro verso do Bhagavad Gita e a gente vai ouvir. Oh, Shri Krishna Paramatmane Namaha. अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः चैव किमकुर्वत Sanjaya. Então, o primeiro verso, ele diz assim: Ó Sanjaya, reunidos no campo sagrado de Kurukshetra, desejando lutar, o que fazem meu povo e os Pandavas? Então, o rei cego, ele faz essa pergunta àquele que é o ministro que vê tudo lá. Então, é como se Sanjaya fosse os olhos daquele rei cego. Mas, pelas duas palavras, Mamacá, meu povo, e Pandava, os filhos de Pandu, demonstra esse verso que a cegueira de Dhritarashtra é claramente revelada como sendo mais do que uma mera falta de visão física. Ela é uma cegueira de ignorância, ignorando completamente pelo rei que eles eram parte do seu povo, que eles eram os seus sobrinhos.
e que no primeiro momento ele já fala: o que fazem meu povo e os Pândavas? Então, sua distinção dos Pândavas do meu povo revela que ele considera os Pandavas como estranhos, embora Pandu, o pai deles, fosse seu irmão mais novo. Então, a pergunta de Dhritarashtra parece tola, já que houve uma usurpação, trapassa nos dados, o banimento dos 13 anos, que culminaram na declaração da guerra por não retomar a promessa. Então, ele fala, parece tola por quê? Ué, se foi declarada uma guerra, o que que você acha que vai estar acontecendo lá no campo? Né? Então, guerreiros armados até os dentes se reuniram no campo de batalha para lutar uns com os outros. E aí, o que se pode esperar que aconteça num campo de batalha? Certamente não é troca de gentilezas. Mas o que que havia na fala, por trás da fala de Dhritarashtra? Era uma esperança por trás dessa pergunta. Uma esperança porque os Pandavas eram tão comprometidos com o Dharma, né, e com o país e com tudo que era mais sagrado, que talvez eles decidissem se retirar da guerra para evitar toda essa guerra, né, e voltassem para a floresta. E aí isso permitiria que Duryodhana, né, tivesse o reino para si, sem que uma flecha fosse disparada. Porque ele até conhecia a bondade dos seus sobrinhos, né? E essa bondade poderia beneficiar a si mesmo, que era ele, enquanto rei, e aos seus filhos. Então, Sanjaya recebeu o dom da telegnose, né, que é essa visão de Veda Vyasa, para que ele pudesse permanecer no palácio com o velho rei e narrar-lhe os acontecimentos no campo de batalha. E a narração de Sanjaya sobre a atividade no campo de batalha continua com o segundo verso. Viu o segundo verso aqui. Sanjaya uvacha दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. Aí a gente vai para o quarto, que aqui tá com mais esse do quarto junto. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा. Bom, então Sanjaya continua, né, a descrever o campo de batalha. E aí ele diz: vendo o exército dos Pandavas, Duryodhana aproximou-se do seu mestre Drona e disse: aqui estão os heróis, grandes arqueiros, que são iguais em batalha a Arjuna e a Bhima, Yuyudana, Virata, Drupada, todos os Maharatas, que são todos os comandantes. Então, Sanjaya, ele está trazendo quem que está lá no campo de batalha. A princípio, só descrevendo quem está lá presente, tá? Então, um Maharata é um comandante de 111 mil arqueiros. Arjuna foi o objeto de todos os olhos entre esses guerreiros.
nas classificações dos Pândavas. Duryodhana aqui se dirige a Drona. Drona foi quem ensinou tiro com arco aos Pândavas, como aos filhos de Dharastra. Então, o mesmo professor dos Pândavas, foram os professores dos filhos do rei cego, que era Duryodhana e os 100 filhos. Temendo que Drona, só que Drona, ao mesmo tempo, ele ele admirava muito Arjuna, né? Porque tá sendo falado aqui, ó, no começo. Arjuna foi o objeto de todos os olhos entre esses grandes guerreiros. E aí, por isso, temendo que Drona, que é esse que está do lado de Duryodhana, se recusasse a lutar contra Arjuna, que era o seu melhor e mais amado discípulo, Duryodhana louva Drona e os outros grandes homens que estavam reunidos para lutar ao seu lado. Então é como se Duryodhana ele fosse um aspecto, né, nessa guerra interno também de manipulação. Então eu elogio e eu ganho de certa maneira aquela pessoa como minha aliada, tá? Então é um pouco isso também que esse verso representa, quando ele fala temendo que Drona se recusasse, né? Duryodhana louva Drona. E aí a gente vai ver o verso 8, no qual fala justamente sobre isso. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च Aí a gente vê o 9 também. Isso tudo, os primeiros versos do capítulo 1, tá? अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः Então, Duryodhana louva Drona. Então, a gente vai ouvir isso nesse verso, que significa o quê? Você, Bhisma, que é um dos guerreiros que estão lá, inclusive comandante ali do exército de Duryodhana. Karna, Kripa, que é vitorioso na guerra. As, Asvatama, que é o filho de Drona. Vikarna, o filho de Somadatta, e muitos outros são homens valentes que abandonaram suas vidas por minha causa. Então, Duryodhana faz esse elogio, mas ao mesmo tempo que ele faz esse elogio, ele já dá um sinal, porque quem está dizendo sobre isso é Sanjaya. Sanjaya está vendo isso no campo de batalha e vendo isso e dizendo isso pro rei, né? E aí Sanjaya já revela uma coisa aqui, ó. Duryodhana não se esquece de mencionar o filho de Drona, porque o filho de Drona, Asvatama, ele era uma fraqueza para Drona. Então, ele era uma fraqueza no sentido de ele era muito apegado, ele era um filho muito amado. Então, ele tinha que também não só é, exaltar, louvar a Drona, mas também o seu filho. Então, aqui, Drona tem uma grande fraqueza por seu filho, que mais tarde será a causa de sua morte. Ao clamar esses homens, aqueles que abandonaram suas vidas, Duryodhana, embora inconsciente, já revelou o resultado da guerra. Então, aqui, ele já diz que esses guerreiros abandonaram suas vidas por minha causa. Então, né? E aí a gente vai ver o verso 10.
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. Sanjaya ainda fala que, Duryodhana fala, nosso exército é insuperável, ele é protegido pelo Bhishma, enquanto que o exército comandado pelo Bhima é limitado. Então ele diz que Bhishma, não é Bhishma, é Bhishma, ele é mais forte, inclusive ele é mais, ele até é um dos professores, né? E Bhima é o irmão de Arjuna, que nesse momento ele é o comandante. Nessa guerra a gente não vai entrar muito na guerra, porque o que Dayananda faz com muita maestria é trazer muito mais os ensinamentos do que todo esse cenário com detalhamento, né? Mas tem todo esse detalhamento no Mahabharata, né? Da guerra e de simbolismos em cada uma dessas pessoas, detalhamento de personalidade de cada uma delas, detalhamento de relações de um com o outro, do karma, como que se alinha. Então tem isso, tem histórias assim, mas Dayananda com maestria extrai aquilo que é mais precioso para a gente. Ele praticamente em todo o Bhagavad Gita, é, a, aquilo que é trazido por Dayananda são os versos de ensinamento de professor e aluno, de guru e discípulo. Então ele retira os outros aspectos dessa história épica. Mas agora ele está trazendo um pouquinho. Se você for para outros Bhagavad Gitas, você vai ver mais elementos, né? Mas não é necessário para o autoconhecimento. É necessário para o autoconhecimento são os estudos mesmo que acontece entre o guru e o discípulo. Mas aqui ainda a gente vai olhar um pouquinho mais isso. Então, Duryodhana assegura a Drona: com grandes homens como você e Bhishma nos liderando, nós temos a vantagem e certamente prevaleceremos. E a guerra está prestes a começar. Bhishma, Drona e os outros no exército de Duryodhana sopram as suas conchas. E a música dos instrumentos marciais e o barulho das armas rasgam o ar e sacodem a terra. Imediatamente, o exército de Pandava responde. E aí a gente vai ver o verso 15. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. Então, o Senhor Krishna soprou a sua concha, a Pankachanya, que é aquela considerada que vence os demônios. Arjuna soprou sua concha, a Devadatta, que é como o sopro divino. E Bhima, que é o irmão, né, de Arjuna, ele se chama Vrodraha, que é aquele cujo abdômen é como o de um lobo. Ele também soprou sua concha, Pandra, Paundra. Então, estamos até aqui. Alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar. Então, a próxima sessão chama O Conflito de Arjuna. Então, as forças inimigas estão ordenadas na batalha, e entre elas os grandes guerreiros que tinham sido amigos de Duryodhana. Para vê-los melhor, daí nesse momento entra em cena aqui Arjuna pede para Krishna. Então eu vou pôr aqui o verso 21.
Veja, a gente deu uma pulada do verso 15 para o verso 21, porque Dayananda está fazendo um resumo mesmo dos aspectos mais importantes para a gente não ficar em detalhes, tá? Mesmo assim, tem alguns detalhes aqui da guerra. Então, ele vai para o verso 21. O verso 21 diz o seguinte: ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत. Então, nesse verso, né, Arjuna pede a Krishna para, por favor, ó imortal, Achyuta, por favor, coloca a minha carruagem entre os dois exércitos. Então, Arjuna queria ver mais de perto ali quem estava no campo de batalha. Então, o Senhor Krishna leva a carruagem de Arjuna para um lugar de onde Arjuna pode ver Drona, Bhishma, Karna e o resto dos seus oponentes. É então que a plena realização de quem ele escolheu para lutar contra surge para Arjuna. E aí a magnitude do evento o atinge. E aí ele pensa: aqui está o Bhishma, meu avô, em cujo colo eu aprendi o alfabeto, que eram do outro exército. Aqui está Drona, com quem eu aprendi arco e flecha. Lembra que Duryodhana quis exaltar Drona porque sabia que ele tinha Arjuna como seu melhor aluno? Então, aqui está Drona, com quem eu aprendi arco e flecha. Aqui está o Acharya Krapa, que é o meu professor. E aí ele se faz a pergunta: como posso lutar com essas pessoas? E aquela determinação de guerreiro que antes estava ali, agora eu vou lutar. O Yudhishthira, que era o irmão mais velho de Arjuna, que era ele que ia assumir o trono, né, por ser o mais velho, que estava ali, que ele tinha falado para Yudhishthira, eu vou lá, eu vou lutar, eu vou isso. A sua determinação ali de lutar se dissolve. Se dissolve por quê? Por causa dos seus apegos. Como é que ele ia lutar com aquele cujo avô, cujo professor, cujo com quem eu aprendi? Ele estava apegado a todas aquelas pessoas. E ele fala, vendo que aqueles do lado de Duryodhana são meu próprio povo, Arjuna diz a Krishna, ao Senhor Krishna, como posso lutar contra a minha própria família? Eu nunca poderia ser feliz. E aí a gente lembra do que ele falou lá no começo. Eu nunca poderia ser feliz. Porque lutar com aqueles cuja companhia minha felicidade depende. Então ele mostra ali, ele revela aqui o seu apego. E ele fala que a felicidade dele depende daqueles. Eu sei que tais homens nunca irão considerar a retirada. Esses eram grandes guerreiros, ele sabia que Drona, Bhishma, Kra, Kripa não iam sair, não iam deixar de lutar, né? Então, eu vou ter que lutar para ganhar ou eu vou morrer na batalha. Então, ele não ia ser feliz nem ganhando e nem perdendo a guerra, né? Ele falou: eu não posso ganhar a vitória sem destruí-lo e nem posso aceitar a derrota. Meu coração está pesado agora e vai se tornar mais pesado ainda se eu matá-los. Que ganharei eu? Que ganharemos então com essa guerra? Eu os deixarei ter o reino, mesmo que seja
nosso por direito. Então, ele toma uma decisão, a princípio, né? Porque ele está abalado. E aí, lembrando, essa guerra é uma guerra interna também considerada. Ela sim é uma guerra com uma face para o Dharma externo, para readequar o Dharma, readequar a harmonia do campo, a justiça, sim, externa, mas ela, nesse momento, quando ele fala tudo isso, ele está numa guerra interna, que é a guerra, o que que eu vou ganhar matando quem eu amo? O que que eu vou ganhar matando com quem eu tô em apego, né? Então, o que eu tô em apego, aquilo que é mais íntimo, o que que eu ganho matando aquilo que é mais íntimo? Que daí não é mais os meus parentes, são os meus pensamentos mais íntimos. Ou seja, aquilo no qual eu mais me identifico. Eu me identifico com o meu saber de quem me ensinou. Eu me identifico com aquele que cuidou de mim. Então, eu me identifico com alguns vínculos afetivos que eu digo que então eu sou parente deste. Isto é meu. Eu me identifico com as minhas posses. Tudo isso são os parentes mais íntimos. Então, a Juna continua. Pode-se argumentar que não se trata de ganhar um reino, mas de proteger o Dharma. Acho que isso também não seria possível, pois o Dharma tem de permanecer nas pessoas, e se eu matar todos esses homens bons, não haverá ninguém para preservar ou ensinar o Dharma. Então eu vejo nessa guerra apenas o pecado e a destruição da sociedade, ele diz. E aí vamos ver aqui o que os próximos versos dizem. No verso 32. आकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा E o 33. येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च E agora o 6. Esses são os versos originais, tá? Do Bhagavad Gita. निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः Então, esses versos juntos, né? Dayananda também tem essa habilidade de agrupar versos têm o mesmo significado para poder depois comentar. Então, tá percebendo que a gente está indo verso a verso numa explicação a mais fácil possível, né, de entendimento e que nos leva por um caminho, por uma jornada de autoconhecimento, né, sem se perder nos simbolismos, mas indo diretamente naquilo que a frase traz de ensinamento. Então, aqui, não diferente, ele vai pegar esses 3 versos e vai falar. Então, ainda é Arjuna falando para Krishna. Arjuna fala: Eu não quero a vitória, ó Krishna, nem reino, nem conforto. Ou seja, ele está dizendo: Eu não quero a riqueza e nem os prazeres. Ele fala: De que serve um reino, ou prazeres, ou mesmo a vida, diante dessa situação, né? Ele está, então, no momento de confusão, de emoção, tá?
Ele fala: aqueles por cuja causa eu desejaria todas essas coisas estão aqui posicionados na batalha, pronto para desistir de suas vidas e sua riqueza. Tendo matado os filhos de Drarastra, que felicidade haverá de mim? Ó, Janardana, que é a representação da divindade de Krishna. Me ajuda! É como se ele pedisse, eu não estou entendendo, tá uma confusão, uma emoção, né? Eu quero Dharma, mas olha, eu estou muito confusa aqui. Como que eu vou lutar com esses cujo a felicidade seria aquilo que a minha felicidade seria a própria vida deles, né? Então, aqui, Dayananda fala, Arjuna sente que quaisquer prazeres ou a celebração da vitória que possam ser obtidos através da guerra iminente seriam manchados pela morte de Bhishma, do avô, e de outros a quem ele ama. Ele não havia barganhado ou então pensado em lutar por isso, quando ele jurou lutar. Ele só queria lutar pelo que era justo, que era de direito. Ele não estava pensando em ganhar a qualquer custo. Mas agora ele estava vendo que seria um custo muito alto, porque estava do outro lado da batalha pessoas que ele amava, né? Então, esse capítulo ele termina com a descrição de Sanjaya ao rei cego, né? Do colapso de Arjuna. Colapso quer dizer emocional mesmo, do colapso de Arjuna. E a gente vai para o último verso aqui desse capítulo. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् Tá, aqui ficou um verso um pouco mais longo, porque além do verso, ainda ele faz o fechamento do capítulo. Então, falando que está fechando o capítulo e como fecha o capítulo, tá? Mas o verso 47 é assim. Então, tendo falado assim, né? Tendo falado assim como é que, né, que felicidade vai haver para mim? Como é que eu posso lutar? Não posso lutar, não vou ter felicidade. Então, tendo falado assim, Arjuna lança fora o seu arco e sua flecha no meio do campo de batalha. Ele senta-se no carro e o seu coração enche de tristeza. Então, aqui, né, Dayananda traz que a Arjuna estava confuso e cheio de tristeza. Que ele, Arjuna, não via solução para o seu problema. Que o ganho e a perda ia continuar trazendo o senso de inadequação dele. Que ele não podia decidir ali naquele momento se ele recuava, ou seja, se ele afastava, né, como uma má versão, ou se ele avançava como um desejo de vitória. O curso da ação adequada o ilude por causa do próprio sentimento de inadequação. Então, ele não consegue nem escolher uma ação adequada. Ele não consegue escolher nessa situação. Mas ele tem fé que Krishna o ajudará a encontrar a resposta.
E essa resposta está contida nos próximos 17 capítulos do Gita. Então, a seu favor aqui, né, para a gente encerrar hoje, para a próxima sexta a gente voltar para isso, mas a seu favor, Arjuna tinha Krishna do lado dele. E ele tinha uma confiança total de que Krishna, né, mesmo estando agora ele, Arjuna, sem saber que caminho seguir, Krishna poderia apoiá-lo nisso. Ele tinha essa confiança, mas ele realmente não sabia que decisão tomar. Então ele dá um passo atrás, né? É uma colocação importante, né? Que essa é uma guerra entre a ignorância, a confusão do eu não sei o que fazer, com a sabedoria, que é a confiança que ele tem em Krishna na sabedoria. Então ele sabe nesse momento, já no início da guerra, que ele está em ignorância e que ele vai precisar de alguém como Krishna para trazer a sabedoria. Ao mesmo tempo, né, nessa guerra também é visto que Duryodhana é um aspecto que, quando a gente vê essa guerra interna, é um aspecto Duryodhana, duro, é um aspecto nosso, de resistência, de se manter na ignorância muitas vezes, né? De manipulação, de desejo, de ser movido por o que eu gosto e pelo que eu não gosto. E Arjuna, embora ainda confuso, ele é mais dármico, mas ele tem apego. Então, tudo isso está dentro de nós. O apego, né? As resistências à ignorância, a dureza para certas decisões até, porque a gente está baseado no nosso gosto, na nossa aversão, mas também tem dentro de nós o adharma, que é aquilo que desarmonia o campo, e tem dentro de nós o dharma. Então, como é que a gente faz da nossa vida esse campo de batalha com uma ação correta, no tempo correto, com olhando e confiando em Daivan, né, que é todos esses fatores múltiplos para a gente poder tomar a decisão correta. Então, é isso que a gente está aqui lindamente, né? Ufa, trazendo aí a primeira cena, o primeiro capítulo, que é essa entrada, que ela está totalmente relacionada ao sofrimento humano e a quanto a gente fica em conflito e em guerra conosco mesmos, né? O tempo todo assim, em confusão, sem ter a clareza, sem ter a sabedoria para nos orientar. Então a gente vai encerrando aqui hoje para a gente no tempo certo, né? Então, se você quiser fazer junto comigo por Namadá. Isso não é fácil, mais fácil. Aham, sim. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Agradecendo ao Vedanta na minha vida, ao meu professor Arlindo Nagar, a todos os swamis dessa linhagem, Paramartananda, Dayananda, Shimayananda, Tapovan, Shankaracharya, enfim, que traz essa sabedoria de maneira clara para a vida, né? Que a gente possa assimilar no dia a dia.